Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante este segundo trimestre de 2017 estudando as revistas da CPAD com o tema O Caráter do Cristão, moldado pela Palavra de Deus e aprovado como ouro. Ora, se você deseja nos convidar para nós estarmos aí na sua igreja, então entre em contato conosco. Aí está o nosso telefone é TIM e é também o WhatsApp. Aí o DDD 99, o telefone é 991520454. Então 99 o DDD, telefone 991520454. Entre em contato conosco e nós estaremos aí na sua igreja. O nosso e-mail é, olha aí, Henrique Lhas, Henrique L-H-A-S, Henrique Lhas, @hotmail.com. Então você entra em contato conosco e nós estaremos aí na sua igreja, estaremos aí no seu evento. Nós damos palestras de EBD, Escola Bíblica Dominical, damos palestra para professores, diretores de Escola Bíblica Dominical, palestra para obreiros, damos palestras para família, damos palestras sobre missões. Eu fui missionário, pela graça de Deus nós abrimos 8 igrejas. Também damos palestras sobre evangelismo e damos palestra aí para jovens, né, para casais, para idosos. Damos palestra aí para círculo de oração. Então, você nos convide. Nós não só damos o ensino, nós também pregamos o evangelho. Sempre nós temos ganhado muitas almas. Você pode ver aí que a nossa última visita a São Paulo foram 51 almas que aceitaram Jesus, foram aí 253 pessoas curadas, foram 15 pessoas libertas. Olha aí, esse é o resultado do legítimo, verdadeiro evangelho pregado. Então, almas, curas, né? Libertações, batismos no Espírito Santo. Esse é o resultado verdadeiro do legítimo evangelho. Então, você nos convide, nós estaremos aí. Hoje estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título Isaac, um caráter pacífico. O texto áureo está em Gênesis, capítulo 17, versículo 19, que diz: E disse Deus, na verdade, Sara, tua mulher, te dará um filho e chamarás o seu nome Isaque, e com ele estabelecerei o meu concerto, por concerto perpétuo para a sua semente depois dele. E a verdade prática diz: Isaque, segundo filho de Abraão, deixou um exemplo de humildade e submissão a Deus e a seus pais. Então vemos aqui que novamente Deus vem a Abraão, ainda era Abraão, não era Abraão ainda, sua esposa, vai gerar um filho aos 89 anos. Aos 90 anos é que ela vai ter então o seu filho, seu único filho. E Abraão passa a ser então Abraão, que com 100 anos nasce então Isaque. Então vamos ver aí nessa maravilhosa história bíblica, Deus relatando para nós o milagre de Isaque. E vamos ver também aqui nesta lição o caráter desse Isaque. Nós vamos ver que Isaque é diferente. É uma pessoa que ele prefigura Cristo. É muito importante estudarmos sobre Isaque. E nós podemos olhar a vida de Isaque por diversos ângulos, né? Inclusive, se nós quisermos olhar assim, erros e acertos dos servos de Deus, então nós podemos colocar Isaque lá. Ele errou. A Bíblia mostra o seu erro? Mostra. Então o que ele fez? Ele seguiu os passos do pai dele, Abraão. Ele olhou, o que aconteceu com Abraão, meu pai? Vamos ver o que ele fez quando ele esteve na mesma situação que eu estou agora. Havia uma grande fome na terra. Aí Isaque diz: bom, meu pai, ele foi lá para a terra dos filisteus. E lá ele ficou por um período.
E quando ele sai de lá, ele cava poços, tentando então viver por ali. Ele vai cavando poços e vai achando água. E aí há contenda contra ele por causa desses poços. Então os filisteus querem aquela água. Então eles contendem, ele fura outro poço e vai assim, até voltar novamente ao plano de Deus. Que o plano de Deus era ele confiar em Deus. Se ele confiasse em Deus e já fizesse o poço, pronto, ia dar tudo certo. O problema é que ele saiu da visão que Deus deu para ele, saiu do plano de Deus. Então Abraão vai para o Egito, mente dizendo que a sua esposa não é sua esposa, é apenas sua irmã. E lá do Egito ele vai para essa terra de Gerar, você pode ver no mapa, na terra dos filisteus. E lá Abimeleque, que provavelmente é um título honorífico, esse Abimeleque então quer que ele saia de lá, porque lá ele foi abençoado, começa a haver inveja, e ele então sai de lá e vai fazendo poços, vem cavando poços de volta para a terra prometida para ele, de volta para Berseba, que é em Canaã. Você veja aí no mapa direitinho. Então ele sai, cava o primeiro poço, chama Ezeque, o segundo poço chama Sitna, terceiro poço Reobote e quarto poço de Berseba. Então veja bem que Abrão passou ali, cavou esses poços. Os filisteus vinham e entulhavam esses poços. Até que Abrão então já está na terra de Canaã e eles não entulham mais. E ele fica por ali. Então nessa época Isaac já tinha nascido. E Isaac está pequeno ainda. Aí o que acontece? Isaac aprende com seu pai. O caráter dele foi formado por Abrão, por Sara, por onde eles passavam. Então ele agora, como acontece a mesma situação, ele vai seguir os passos do pai dele. Qual é a intenção dele? Ir para o Egito. Ele disse: meu pai foi para o Egito, eu também vou. E Deus então interfere nessa decisão. Diz: não desça ao Egito. Como o pai dele no Egito havia mentido dizendo que a esposa dele era só a irmã dele, então ele vai fazer a mesma coisa que o pai. Olha só o que é o caráter. A pessoa recebeu aquilo no meio que vivia. Então ele ouve, ele vê o seu pai contando tudo, como é que fez, o que aconteceu. O pai dele ficou rico assim. Ele já tinha posses, mas ele ficou mais rico quando vai para o Egito e faz então aquilo que fez. Ele mentiu para Faraó. Então olha só, ele ficou tão rico que ele e Ló tiveram que se separar por causa da riqueza, muito gado, muitas ovelhas. Ele vê que o pai se deu bem, então ele vai fazer a mesma coisa, ele mente também. Então ele está ali agora em Gerar, por onde o seu pai Abrão passou também, não foi só no Egito que Abrão foi também para Gerar. Então Abimeleque descobre que é mentira dele, sabe agora que a mulher dele, Rebeca, não é a irmã dele, é a esposa dele. E ele mentiu mais que o pai dele ainda. O pai dele mentiu dizendo que era só irmã, sendo que ela poderia ser considerada irmã, mas era esposa. Então ele omitiu a parte da esposa. Já Isaac não. Rebeca não era irmã dele, né? Então ele agora mente mais do que o pai ainda. Ele diz que Rebeca é sua irmã. Então Abimeleque descobre e agora Deus interfere.
Ali na terra dos filisteus as mulheres ficaram estéreis, né? Não podiam ter filhos e tal, e Deus então revela isso. E Abimeleque fica assustado, porque ele diz, poderia qualquer homem aqui da terra, de repente, pegar a sua mulher, roubar essa mulher, pensando que era solteira. E então Deus retira a maldição, porque Abimeleque agora libera Isaac. Fala, não, sai do nosso meio. Você está, ao invés de nos abençoar, você vai nos amaldiçoar, está amaldiçoando toda a terra, amaldiçoando todos nós. Então, Abimeleque libera Isaac. Ele poderia matar Isaac, mas ele manda Isaac embora e ele vê que é coisa de Deus. Então Isaac vem embora, vai voltando, e ele vai pelo mesmo caminho que ele volta, pelo caminho que seu pai havia voltado. Se você olhar no mapa, você vai ver que é o mesmo caminho. Os mesmos poços que Abrão havia aberto naquela época, são os poços que Isaac desentulha. Ele tira o entulho, ou seja, os filisteus haviam tapado aqueles poços com terra, com pedra, para não deixar Abrão viver ali perto deles, nem no meio deles. Eles só param de entupir quando chega lá na terra de Canaã. Então é o plano de Deus, o projeto de Deus. Deus vai empurrando Abrão de volta. Assim também Isaac. Isaac vai abrindo os poços, reabrindo, na verdade, os poços. Qual o nome que ele coloca nos poços? Os mesmos nomes que Abrão havia colocado. Você veja nesse mapa aí agora o nome dos poços aí. Então o primeiro poço aí, poço de Ezeque, significa o quê? Contenda, porque os filisteus contenderam com ele. Então ele deixa o poço para os filisteus e vai embora. E abre outro poço chamado Sitna, que quer dizer o quê? Inimizade, acusação. Então novamente o poço é entupido. Então ele vai e abre outro poço agora, Rehobote, que significa alargamento. Então quando ele chega nesse poço aí de Rehobote, ele já está entrando na terra de Canaã, e os filisteus já não vão mais querer entupir esse poço. Por quê? Porque não é mais a terra deles. E agora eles querem fazer aliança com Isaac. Eles viram que Deus estava com ele, porque era muito difícil achar água. E esses poços haviam sido entulhados. Não era para dar água, mas deu água. Eles viram que era de Deus. Quando eles veem então que é de Deus, o que eles querem fazer? Eu quero fazer uma aliança com ele, porque senão nós já sabemos que Deus vai abençoar. Ele plantou aí, colheu 100 vezes. Já vimos que Deus é com ele, que vai fazer ele prosperar muito agora. Ele tem água, e quando ele planta, ele colhe muito mais, colhe 100 vezes. Já sabemos que ele vai se tornar uma grande nação. Então vamos fazer o quê? Vamos fazer aliança com ele, senão ele cresce e depois ataca a gente, vai matar a gente. Então vamos fazer aliança com ele. Deus não mandou nem Abraão e nem Isaac fazer aliança com eles. Fizeram o que quiseram. Isso foi péssimo, foi ruim. Não foi coisa boa. Eles erraram. Erraram mentindo e erraram agora fazendo aliança. Deus não mandou eles fazerem aliança. Eles fizeram o mesmo que Josué fez, fazendo aliança com o povo que Deus mandou matar. E até hoje a faixa de Gaza aí, né, os filisteus dão trabalho para Israel até hoje. Mas eles fizeram aliança, Deus não mandou fazer aliança. Então o que acontece? Quando faz aliança, então eles voltam e deixam Isaac em paz. E ele vai voltar para o lugar de onde ele não deveria ter saído. Ele vem mais um pouquinho e vem para o poço dos 7 juramentos, que é aí o poço de Berseba. Olha aí no mapa, poço dos 7 juramentos. Significa aí abundância. Então olha só que agora ele está de volta para o ponto de partida. Ele partiu dali e ele volta para ali. Onde é que Isaac se estabelece? Ele se estabelece ali pertinho de Beer-Lahai.
Então você aí no mapa, você se localiza bem direitinho e vê onde é que agora Isaac foi morar. E nós reparamos, né, que Isaac é um homem o quê? De altar, de adoração. Então quando ele volta, ele louva a Deus, ele agradece a Deus que ele está de volta e agora ele vai prosperar. Ele sabe que Deus agora está com ele realmente. Por quê? Porque ele viu que ele plantou, colheu 100 vezes. Ele viu que todo poço que ele reabria, a água jorrava. Então ele tem certeza agora, a fé dele agora cresceu. Então ele acredita realmente em Deus. Essa fé é até louvada por Deus. Em Hebreus capítulo 11, é reconhecido que ele teve fé. Então agora ele acredita realmente. Agora ele passou por uma prova, por um problema sério. Por quê? Por falta de fé. Então Deus foi junto com ele, mas foi treinando, foi ensinando através daquele erro que ele cometeu. Não foi um erro, foi vários erros. Mas ali Deus aproveitou isso para treiná-lo, para ajudá-lo na sua fé, para que a sua fé fosse crescendo. Então foi ótimo para ele. E ele agora passou pela prova, ele agora acredita em Deus. Falta agora a promessa maior que ele queria, o desejo maior que ele tinha era ter filho. E isso, Deus vem novamente falar com ele e ele passa aí dos 40 anos aos 60 anos, orando por um filho, até que a promessa é cumprida e nasce então 2 filhos. Então a bênção veio ao dobro, né? Deus é assim, ele gosta de prometer, e quando ele cumpre, a bênção vem a mais, é transbordante a bênção de Deus. Então seu pai, a mulher era estéril, Sara. Deus prometeu um filho e deu o Isaac, quando Abraão tinha 100 anos, sua mãe 90. Agora, Isaac, aos 40 anos, se casa e passa 20 anos orando, esperando a promessa de Deus. Com 60 anos nasce, então, o Esaú e o Jacó. O nome Jacó, por quê? Porque ele queria nascer primeiro que seu irmão, agarrou no calcanhar do irmão. E a tradução correta aí não é alguém que agarra o calcanhar do outro. Então é chamado essa pessoa o quê? Um enganador, ele queria puxar o irmão e nascer primeiro. Então esse ato aí, o nome que se dá, o nome da pessoa, Jacó, que significa enganador, ou aquele que agarra no calcanhar do outro. Esaú por quê? Esaú porque era cabeludinho. Então foi dado o nome de Esaú para ele. Então olha só que os grandes segredos aí está em torno então da aliança que Deus faz com Isaac. E a aliança é até um pouco melhor do que antes com Abraão. Então Deus faz a aliança com Abraão. Agora ele vem ratificar essa aliança com Isaac. Quando Deus chama Abraão, ele tem em vista quem? Jesus. Da família de Abraão vai nascer o Salvador, o Messias, Jesus. Então Isaac é o primeiro filho dessa geração de hebreus, né? Tornam aí depois judeus. Então onde vai nascer o quê? O Salvador, Jesus Cristo. Ele vem à terra nascer como homem. Vem reinar sobre eles. Mas eles não receberam. Então abriu aí uma grande porta para nós, a porta da graça, né? Mas veja bem que o plano de Deus era esse. De Abraão nasceu seus filhos, seus descendentes, seus netos, bisnetos, tataranetos, e vai até chegar Jesus. Quando Jesus chega, eles deveriam reconhecê-lo como o Messias e ele reinaria sobre eles. Os 1000 anos que vai ser ainda, que vai acontecer o milênio, já era para ter acontecido quando Jesus chegou. Vamos ver a leitura bíblica em classe. Gênesis 26, de 12 a 25. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu, naquele mesmo ano, 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. E engrandeceu-se o varão, e isso engrandecendo até que se tornou muito grande.
E tinha possessão de ovelhas e possessão de vacas e muita gente de serviço, de maneira que os filisteus o invejavam. E todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado nos dias de Abraão, seu pai, os filisteus entulharam e encheram de terra. Disse também Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque muito mais poderoso te tens feito do que nós. Então Isaque foi-se daí e fez o seu assento no vale de Gerá e habitou lá. E tornou Isaque e cavou os poços de água que cavaram nos dias de Abraão, seu pai, e que os filisteus taparam depois da morte de Abraão, e chamou-os pelos nomes que os chamara seu pai. Cavaram, pois, os servos de Isaque naquele vale e acharam ali um poço de águas vivas, e os pastores de Gerá porfiaram com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o nome daquele poço Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço e também porfiaram sobre ele, por isso chamou o seu nome Sitna. E partiu dali e cavou outro poço, e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou o seu nome Reobote, e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Depois subiu dali a Berseba, e apareceu-lhe o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão teu pai, não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Então edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Você veja novamente aí no mapa, como é que foi essa volta aí de Isaque para a terra prometida. Então ele estava em Gerá, na terra dos filisteus, lá ele cresceu muito, plantou, colheu 100 vezes mais, prosperou muito, cresceu muito. Eles ficaram com inveja, ele foi expulso de lá. Você veja aí que Deus usou os filisteus para empurrar Isaque de novo para a terra prometida. Então ele abre o primeiro poço, o poço chama Ezeque. Eles contendem, então o poço aí, o poço da contenda. Eles entulham esse poço, ele vem e abre outro poço, Sitna, que significa inimizade, acusação. Então eles vêm e entulham esse poço também. Então ele vem para Reobote, agora já está na terra de Canaã, e ali eles não entulham, não contendem mais. Então Isaque veio alargamento, ou seja, ele vê toda a terra de Canaã pela frente, de onde ele não deveria ter saído. Então ele está de volta, e agora ele sai e vai para o lugar de onde ele saiu, de Berseba. Então agora ele está na terra prometida, e Deus novamente aparece a ele agora, e renova então as suas esperanças. Deus vem com a promessa, renovando a promessa, e agora é um novo Isaque que está ali. Ele passou por uma experiência difícil, mas agora a sua fé cresceu. Então agora ele vai continuar acreditando em Deus, e ele vai prosseguir com Deus, abençoando a sua vida. E agora então a promessa vai se cumprir na vida dele. Ele vai ver um grande povo que vai nascer agora através dos seus dois filhos, o Esaú e o Jacó. E nós vamos ver que quando Isaque agora adora a Deus ali em Berseba, o que acontece? Deus o abençoa por amor a Abraão, ele continua a aliança, e Isaque agora vê que os seus servos abrem um poço e acham água. Agora é Isaque agora que é o dono daquele poço, é ele que abriu. Os outros poços foi seu pai que abriu. Então seu pai teve a experiência com Deus, foi abençoado. Mas agora Isaque, ele mesmo então com seus servos, abre um poço e acha água. Deus está dizendo agora, está confirmando, né, essa aliança com Isaque. Era difícil, era muito difícil abrir um poço e achar água. Agora esse poço é de Isaque, não é mais Abraão que abriu, agora é Isaque. Então Deus está confirmando. Quando abre um poço, acha o quê? Água. Essa água significa o quê? É a presença do Espírito Santo ali com ele. Então agora é uma vida que ele vai ter sempre com Deus, abençoando a sua caminhada, sua vida ali para frente. Deus está ali presente todo o tempo, com o seu poder, para poder
a aliança ser confirmada. Então, da descendência de Isaac vai nascer Jesus. Isaac tem um grande significado na Bíblia, porque na tipologia bíblica ele representa Jesus Cristo. Por quê? Porque ele foi oferecido em sacrifício a Deus. Veja bem, Abraão representa Deus, Isaac representa Jesus. Então Deus oferece o seu filho Jesus em sacrifício. Veja bem, é aliança. Estude aliança. Nós temos um estudo aí muito bom sobre aliança. Estude. Você vai ver que coisa maravilhosa. Então a aliança diz o quê? Se eu dou uma coisa para Deus, Deus tem que me dar a mesma coisa para mim. Então, quando Abraão oferece o seu filho a Deus, Deus oferece o seu filho a Abraão. Olha aí. A tipologia bíblica é essa. Abraão representando Deus e Isaac representando Jesus. Só que para Isaac achou-se um substituto. Traz aí uma ovelha, um cordeiro, coloca no lugar do Isaac. Para Jesus não tinha substituto. Por quê? Precisava de alguém que nunca pecou. Não tinha ninguém. Então não podia substituir Jesus. Olha, se você perguntar aos muçulmanos, por exemplo, eles vão dizer que Jesus foi substituído na cruz, não foi ele que morreu lá. Porque eles não entendem isso. Não tinha como substituir Jesus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro perfeito, porque ele nunca pecou. O plano de Deus é esse. Tinha que ser alguém que nunca pecou, porque ele pegaria o pecado de todos sobre ele e morreria no lugar de todos. Não tinha ninguém na terra que nunca havia pecado. Só Jesus. Então é Jesus mesmo que morre por nós na cruz do Calvário. Ele é o sacrifício perfeito, único, eterno. Glória a Deus por isso. Vamos ver então que nessa lição tem as seguintes partes e tópicos. A primeira parte é Isaac, o filho da promessa. Tópico 1, a promessa de Deus a Abraão. Tópico 2, seu nascimento, o verdadeiro milagre. Parte 2, um homem abençoado por Deus. Tópico 1, a prosperidade espiritual. Tópico 2, a bênção divina é passada de pai para filho. Tópico 3, a prosperidade material. Na parte 3 nós temos aí lições do caráter de Isaac. Tópico 1, um homem esforçado e trabalhador. Tópico 2, o caráter pacífico de Isaac. Tópico 3, um caráter resiliente. No tópico 4, obediência e submissão. Então, para estudarmos sobre Isaac, vamos ver então aí a introdução, que diz o seguinte: o caráter de uma pessoa é demonstrado por suas atitudes, testemunho e práticas. Isaac é um personagem da Bíblia que tem grande significado para a história do povo de Israel. Seu nome foi dado por Deus mesmo antes do seu nascimento, conforme Gênesis 17, 19. O significado de seu nome é interessante, quer dizer, aquele que ri, ou ele ri, em alusão à reação de seu pai e de sua mãe, quando o anjo anunciou seu nascimento, sendo seus pais de idade avançadíssima. Então, olha só, quando Abraão tem 99 anos, Sara 89, Deus aparece a Abraão, aquela teofania que acontece ali, né? São 3 anjos que aparecem. 2 anjos são mandados para Sodoma e Gomorra, para destruir Sodoma e Gomorra. Um anjo fica ali e Abraão conversa com ele. Ele recebe adoração, ele recebe intercessão de Abraão a favor de Ló. Então esse aí não é um anjo normal, é o anjo do Senhor. Ou seja, é uma teofania, o próprio Jesus Cristo que está aparecendo ali. Anjo não recebe adoração, anjo não recebe intercessão. Ele só vem dizer o que Deus mandou fazer e falar e pronto, vai embora. Mas aquele não, ele recebe a adoração e ele recebe a intercessão. E nós vemos por que ele está ali. Ele vem fazer 2 coisas. Ele vem para destruir Sodoma e Gomorra, mas antes de fazer isso, ele queria abençoar Ló, não queria matar Ló junto com os outros, o Ló e sua família. Ló é chamado em Hebreus de o justo Ló, que ele clamava a Deus. Ele sofria, lá diz bem claro, que ele sofria por causa da situação de Sodoma e Gomorra. Então Deus vai a Abraão, para quê? Para Abraão interceder por ele. Pode ver que quando vão destruir Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que quando vão destruir, lembrou-se Deus de Abraão.
não é de Ló, é de Abraão. Por quê? Da intercessão de Abraão. E não destruiu o Ló com a sua família. Tanto é que os anjos tiveram que forçar, tirar mesmo, puxando pela mão, tirar a família de Ló para lá. E disseram, nós não podemos fazer nada enquanto vocês estiverem aqui, por causa da intercessão de Abraão. Nós sabemos que a mulher do Ló olhou para trás, amou mais o mundo do que a Deus, amou mais aquela cidade e as coisas, e foi transformada numa estátua de sal, mas o Ló e suas duas filhas escaparam. Então, a intercessão de Abraão. E a outra coisa que foram fazer ali o quê? Então, Jesus ali, ele vem ratificar a aliança. Ele vem falar com Abraão sobre a aliança e falar que vai nascer o filho. E ele diz que é de Sara, não fala que é de Agar. Então ele mostra que não é de Agar, é de Sara. E aí o que acontece? Abraão, na hora que era Abraão ainda, ele ri. Era um homem de 100 anos, um homem de 99 anos, uma mulher de 89 vai ter filho. Então ele ri, ele acha a coisa incrível, coisa de Deus, né? Muitas vezes a gente ri das coisas de Deus. Quando Deus fala que vai fazer uma coisa, a gente acha tão impossível, uma coisa tão maravilhosa, e a gente ri mesmo. Então Abraão ri. E Sara estava escutando, que ainda era Sarai, e ela também ri. Então Deus manda colocar o nome de riso, aquele que ri, vai colocar o nome no seu filho de riso, já que você riu e sua esposa riu. Agora o riso dos dois é diferente. Abraão ri de alegria, e ele acredita, tem fé. Em Hebreus 11 fala da fé de Abraão. Sara, que era Sarai, ela não riu por mesmo riso de Abraão, ela riu mais por um riso de incredulidade. E ela é até repreendida por isso. Certo? Então, é que Isaac recebeu o seu nome antes de nascer. Então, quando nasceu, já sabia, o nome dele é riso, é Isaac. Eu vou dar um resumo rápido aí, de muita coisa, né, aí que envolve essa lição. Então está lá no nosso site, você pode acompanhar, toda semana a gente vai colocando, desde sexta-feira a gente já começa a colocar os estudos sobre a próxima lição, e pronto mesmo, está aí toda quinta-feira, né, aí já está tudo pronto, os vídeos, os estudos escritos, as figuras ilustrativas, então você pode ir acompanhando conosco. Isaac, com 3 anos, foi desprezado pelo seu irmão Ismael, eu considero ele desmamado com 3 anos. Com 33 anos e meio foi oferecido em sacrifício. Com 37 anos ele perdeu sua mãe. Com 40 anos se casou. Com 60 ele nasceu 2 filhos e ele morreu com 180 anos. Olha esse resumo rápido aí da vida de Isaac. Então, são duas coisas que são minha opinião, não tem na Bíblia registrado. Então, uma coisa é o que? Eu considero que Isaac foi desmamado com 3 anos. Então, a ideia é que nós temos que mais ou menos aí com 3 anos foi desmamado. Não tem na Bíblia dizendo. E considero que Isaac foi oferecido lá no Monte Moriá, quando ele tinha 33 anos e meio. Sabemos que todos concordam que ele tinha aí de 33 a 40 anos quando foi oferecido lá. Como? Eu vejo que a mãe dele aos 37 morreu e aos 40 anos é aquele que se casa. Então antes disso, eu considero que antes disso é que foi aquele sacrifício. E como na aliança era exigido que o que eu dou para Deus, Deus dá para mim, como Deus deu seu filho para morrer na cruz com 33 anos e meio, ele foi oferecido em sacrifício, o Cordeiro de Deus. Eu creio também que Isaac foi oferecido na mesma idade, com 33 anos e meio ali no Monte Moriá. Então, é uma interpretação aí minha, não tem na Bíblia, você pode adotar ou não. Vamos então às partes e tópicos da lição agora. A primeira parte é Isaac, o filho da promessa. Tópico 1, promessa de Deus a Abraão. Tópico 2, seu nascimento, um verdadeiro milagre. Então vamos ver a parte 1 aí, tópico 1, promessa de Deus a Abraão.
Para entender o caráter de Isaac, é importante conhecer a história que moldou sua personalidade e forjou seu caráter. A história de Isaac ocupa nada menos que 9 capítulos do livro de Gênesis. Filho de Abraão e Sara, pela lógica humana, seu nascimento seria absolutamente impossível. O filho da promessa teria nascido fora de tempo na concepção dos homens. Quando Deus chamou Abraão para sair da sua terra e ir para a terra estranha, fez-lhe promessas gloriosas. Uma delas era que ele seria uma grande nação quando ele tinha 75 anos, Gênesis 12, 2. Abraão já era idoso e sua esposa estéril. Parecia impossível o casal ter um filho, quanto mais serem pais de uma grande nação. Então nós vamos estudar um pouco sobre o caráter de Isaac, e para nós entendermos, nós temos que ver de onde ele veio, como ele nasceu, por onde andou, né? Quais os seus amigos, seus parentes, o que aconteceu na vida dele, as provas, né? As tentações, tudo isso vai moldando o caráter. Então, para nós entendermos, então, nós temos que ver de onde ele veio, né? Sabemos, então, que o seu pai, Abraão, foi dada uma promessa para ele, aos 75 anos, e com 100 anos, né, é que nós vamos ver que essa promessa é cumprida realmente, e nasce, então, o Isaac. O Isaac, então, passa ainda por um período difícil. Ele tinha um irmão que não era legítimo, da esposa legítima, né? Nós sabemos a história de Abraão com Sara, que Sara oferece então a escrava, Agar, e Abraão aceita a proposta da mulher, e eles têm um filho chamado Ismael, que é o pai aí das nações árabes. E Ismael, então, no início da vida de Isaac, começa a desdenhar de Isaac. Sara vê isso, né? É exigido então de Abraão que tire aquele filho dali. Nós sabemos então dessa história bem direitinho, já estudamos no ano passado sobre isso. E Isaac, quando é desmamado, então, e ele vai crescendo ali agora, naquele meio, imagino que havia um conflito ali de família. Existia um irmão, um meio-irmão, era filho da escrava Agar, não estava morando com eles, mas existia, então se falava nisso. Cremos até que de vez em quando Abraão ia ver o seu filho. Abraão não ia viver a vida inteira sem ver seu filho, sem ir lá onde morava seu filho. Então nós cremos que Isaac cresceu nesse meio aí, com algumas coisas acontecendo, e isso foi formando o seu caráter. Quando Abraão vai ao Egito, né, volta, passa ali por Gerar, e lá ele vai sofrer também uma perseguição para ele voltar à terra de Canaã, para ele voltar até chegar em Berseba de novo. Então esse mesmo caminho que Abraão faz, os mesmos poços que ele abre, são os mesmos poços, a mesma situação que Isaac passa. Então seu caráter vai sendo formado por isso aí. E pelo que nós vemos, ele imitou o caráter do seu pai, ele imitou o seu pai. Os filhos são assim, os filhos falam mal dos pais, dizem que nunca vão fazer o que os pais fizeram, mas depois acabam fazendo a mesma coisa, acabam imitando os seus pais. E pior, imitam as coisas ruins de seus pais. Deveriam aprender olhando os erros, né? Mas aquilo foi impresso no seu caráter, e acaba ele repetindo isso. É uma coisa impressionante isso. A formação do caráter é impressionante. Por isso que as crianças precisam muito de irem para a escola bíblica dominical, precisam ter amigos que são crentes só. Cuidado com as amizades dos seus filhos. Precisam também assistir na TV alguma coisa de proveito. Então coloque filmes evangélicos para eles assistirem. No computador, cuidado. Ao invés de brincar de tanta coisa ruim, tem aí o jogo da Bíblia, né? Perguntas e respostas dentro da Bíblia. Imagine que maravilha. O seu filho vai ficar pesquisando na Bíblia para responder. É importante, um exercício bom para a mente. Então,
Leia a Bíblia em casa, faça culto doméstico, faça de tudo para ocupar a mente dos seus filhos com a palavra de Deus. Leve seus filhos para a igreja para escutar a palavra de Deus. Por quê? Vai ser impresso neles um caráter. Aproveite enquanto eles são crianças, para que esse caráter tenha aí um caráter moldado segundo a palavra de Deus. Eles têm que parecer com Jesus. Seu filho não tem que parecer com você, pai, nem com você, mãe. Tem que parecer com Jesus. Então vemos que Deus faz uma aliança com Abraão, promete que vai nascer o filho, que ele será pai de uma grande nação. Parece impossível, mas Abraão acredita em Deus. Tópico 2. Seu nascimento, um verdadeiro milagre. Ao ouvir que Sara seria mãe de nações, Abraão riu, considerando coisa impossível para um homem de 100 anos e uma mulher de 90. Gênesis 17, claro que aí é 99 Abraão e 89 Sara. Percebendo Deus o pensamento de Abraão, lhe fez saber que ele é fiel. Gênesis 17:19. Por ter rido, o nome do menino seria Isaque, que significa riso ou aquele que ri. Sua mãe, ao saber que teria um filho aos 90 anos, Gênesis 18, 9 e 10, também não se conteve, e a exemplo do marido também se riu no seu interior. Gênesis 18, 12. Abraão, aos 100 anos, e Sara, com 90, foram pais de um lindo bebê que causou espanto a todos que souberam daquele milagre. Geneticamente falando, né? Se nós formos perguntar aí na medicina, pode e tem jeito de um homem com 100 anos, uma mulher com 90 anos nascer um filho? Então eles vão dizer que é possível ao homem, se ele tiver uma mulher nova, aí até os 40 anos, hoje até pode chegar um pouquinho mais, mas uma mulher de 90 anos, qualquer médico vai dizer, é impossível isso. Então era preciso o quê? Um milagre. E é o que aconteceu, houve um milagre. O Isaque é resultado de um milagre de Deus. Então Isaque poderia dizer literalmente para todo mundo, eu sou um milagre. Eu nasci, eu existo por causa de um milagre, uma intervenção de Deus. O milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus. É uma coisa impossível de acontecer, impossível dos homens realizarem. Então, quando completa aí 25 anos que Deus havia prometido o filho legítimo de Abraão com a sua esposa Sara, então nasce Isaque. Então Deus está ratificando, mostrando, cumprindo a sua promessa que estava contida o quê? Na aliança que Deus fez com Abraão na época. Uma aliança, Deus cumpre essa aliança. Era preciso o quê? Que Abraão andasse dentro dessa promessa, cumprindo a vontade de Deus, obedecendo a Deus para que tudo fosse cumprido, realizado. Na parte 2 nós temos aí um homem abençoado por Deus. Tópico 1, a prosperidade espiritual. Tópico 2, a bênção divina é passada de pai para filho. Tópico 3, a prosperidade material. Então, na parte 2, um homem abençoado por Deus. Tópico 1, a prosperidade espiritual. Depois da morte de seu pai, já casado com Rebeca e pai de Esaú e Jacó, Gênesis 25, 19 e 23, Isaque foi buscar abrigo em Gerar, na terra dos filisteus, para escapar da fome que ocorreu onde morava. Ali Deus lhe falou que não descesse ao Egito. Em tua semente serão benditas todas as nações da terra, porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. Gênesis 26, 4 a 6. Então veja bem que quando o Isaque sai ali de Berseba, Esaú e Jacó, e eles vão para Gerar, terra dos filisteus. Por que eles vão para lá? Por que eles não desceram? Se você olhar no mapa, por que não desceram aí? Por que eles foram para lá? Porque passava-se por lá para pegar o caminho que ia para o Egito. A intenção de Isaque não era ficar em Gerar, era ir para o Egito. Ali ele pegava o caminho do Egito. Mas, quando chega em Gerar, Deus fala com ele, não desça ao Egito. Seu pai já fez essa besteira, né? Essa coisa errada aí de ir para o Egito. Não vá para lá não você, não faça a mesma coisa. A intenção dele era fazer a mesma coisa, ele queria seguir os passos do pai. Estava impresso em seu caráter fazer o mesmo que o pai fez. Então Deus o impede de fazer isso.
e ele fica em Gerar. Gerar, seu pai Abraão, tinha passado por ali, na volta do Egito, e dali ele ia entrar para ir até Berseba. O seu pai Abraão ficou ali também, achou bom ali aquele lugar dos filisteus. Mas lá ele também foi expulso, ele foi expulso de lá, foi abrindo aqueles poços, e os filisteus entupindo. Por quê? Plano de Deus, foi julgando ele de volta, empurrando ele de volta para a terra prometida, senão ele ficava lá. Agora Isaac chega lá para ir para o Egito. Deus o impede de ir para o Egito, e ele vai ter que ser expulso dali, do jeito que o pai dele foi. E ele vem reabrindo os poços que haviam sido entulhados, até que ele chega de novo a Berseba, onde ele não deveria ter saído. No mapa dá para ver direitinho isso aí, que é um caminho de volta agora. Tanto Abraão fez esse caminho, como Isaac fez esse caminho, até chegar de novo a Berseba. Depois, ele faz um altar a Deus aí em Berseba, e ele vai morar pertinho de Beer-Lahai. Tópico 2, então, aí, a bênção divina é passada de pai para filho. A bênção de Abraão foi transferida para Isaac, não pela hereditariedade em si, mas pela sua fidelidade a Deus. Seu caráter demonstrado em sua conduta agradou a Deus e ele prosperou espiritualmente. Nós vemos que Isaac, ele prospera espiritualmente. Por quê? Porque ele vai passar por situações difíceis, e nessas situações ele vai depender de Deus, ele vai buscar a solução em Deus. Então ele acredita em Deus, a sua fé é aumentada, e ele é abençoado por isso. Ele vai seguir a mesma aliança que o seu pai. Se Isaac fosse uma pessoa desobediente, não temesse a Deus, não buscasse em Deus a solução, fosse rebelde, Deus não continuaria a aliança com ele. Mas Deus viu que Isaac tinha temor de Deus, amava a Deus, acreditava em Deus, tinha fé. Fé agrada a Deus. Então Deus vem e mantém a aliança que fez com Abraão, e o seu filho Isaac vai continuar essa mesma aliança. Tópico 3, a prosperidade material. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Gênesis 26, 12. Este é o segredo da vida de Isaac. Ele era abençoado por Deus. Deus dá bênçãos espirituais e também materiais quando o homem obedece a sua voz. A produção dos seus campos lhe deu 100% de colheita. Gênesis 26, 12. É preciso entender que a prosperidade material não é o objetivo da vida cristã, como propalam os adeptos da falsa teologia da prosperidade. Mas Deus promete abrir as janelas do céu e derramar grande abundância, repreender o devorador, fazer as nações perceberem que seu povo é bem-aventurado, para quem é fiel nos dízimos das ofertas. Vamos estar em Malaquias 3, 10 a 12. O segredo da vida de Isaac: fé em Deus. Então ele plantou, e ele acreditou, então plantando colheria, por causa de Deus, não é por causa da sua sabedoria, sua inteligência, não. Ele acreditou que Deus o faria prosperar. Ele acreditou numa coisa que os filisteus não acreditavam. Eles não conseguiam colher quase nada. Mas agora Isaac planta acreditando em Deus, confiando em Deus, e ele colhe então 100 vezes. Olha só. Os filisteus ficaram abobalhados, espantados. Como é que pode? Isso não existe. Nós nunca conseguimos nem 20% do que ele conseguiu. Como é que ele consegue uma colheita de 100 vezes? Então ficaram admirados mesmo. Viram que Deus era com ele. Mas ficaram com medo. Esse homem, naquela época ali, quem plantava e colhia muito, enricava, ia dominar toda a região. Muitas ovelhas, muito gado. E comida, muita comida. Além disso, poço, eles entulhavam poço tinha água. Então o homem ia ficar muito rico, mais rico que eles, ia ali tomar as terras, tomar tudo, botar isso tudo para ser escravo dele. Então, contenderam com ele, brigaram com ele, o líder ali, Abimeleque, expulsou ele dali, disse que ele ia embora. E ele foi embora. Só que ele foi embora para a mesma terra dos filisteus, muito para perto. E os filisteus então foram exigindo, foram entulhando os seus poços para poder tirá-lo. E isso é um plano de Deus para trazer de volta. Foram
empurrando até ele voltar para a terra que Deus havia dado para ele. Nós temos que entender que Deus não quer nenhum crente, nenhum filho seu passando fome, necessidade. Sempre que for preciso, Deus vai suprir. Agora, Deus também não quer nenhum de seus filhos amando mais o dinheiro do que a Deus. Nenhum de seus filhos tratando Deus como banqueiro. Vou te dar 10 e o Senhor me dá 1000 de volta, 100 vezes mais. Isso é negociação, né? Deus não quer que você seja assim. Você adore a Deus. Não fique o tempo todo pedindo as coisas. Acredite que Deus vai suprir as suas necessidades. Vai cuidar de você. Agora, não fique com isso na cabeça de enriquecer, de ser maior do que todo mundo. Então o crente não pode ter essa ambição. Não pode viver escravo do dinheiro. Então o dinheiro é que é o escravo, o servo. Não pode ser o crente que seja escravo ou servo do dinheiro. Dinheiro é que tem que ser servo, tem que ser escravo. Então Deus quer que todos os crentes tenham uma boa saúde, que tenham uma boa condição financeira para cuidar da sua família, fazer a obra de Deus. Então Deus quer o bem. Pai quer que os filhos estejam bem. Deus é nosso Pai, nos ama. Parte 3. Lições do caráter de Isaac. Tópico 1. Um homem esforçado e trabalhador. Tópico 2. O caráter pacífico de Isaac. Tópico 3. Um caráter resiliente. Resiliente aí quer dizer firme, mas maleável. Supera as adversidades. Tópico 4. Obediência e submissão. Tópico 1. Então, um homem esforçado e trabalhador. A prosperidade que Deus concedeu a Isaac chamou a atenção dos filisteus. A bênção de Deus era tão grande que incomodava os filisteus. Gênesis 26, 15 e 16. Há pessoas a quem Deus abençoa e os adversários ficam com inveja, desejando mal aos servos de Deus. Mas a maldição não alcança os que são fiéis a Deus. Balaão foi convocado para amaldiçoar os filhos de Israel, mas não conseguiu. Como amaldiçoarei o que Deus não amaldiçoa? Números 23, 8. Deus converteu a maldição em bênção. Neemias 13, 2b e Provérbios 10, 22. Então olha só, quando Isaac prospera muito, colhia muito, tinha água, muito gado, muitos servos, o que aconteceu? Causou inveja neles. Eles começaram a temer pela sua segurança, de serem dominados por Isaac. Então inveja. Assim os servos de Deus, sempre quando são abençoados, causam inveja. Tanto as bênçãos espirituais quanto as bênçãos materiais causam muita inveja nas pessoas. É uma coisa impressionante isso. E não é só nas pessoas que não são crentes. Causa esse mesmo efeito nos crentes também. Sempre. Se você olhar direitinho, você vai ver. Na igreja existe muito isso. Uma acepção de pessoas. Por exemplo, a pessoa é rica. Sempre existe uma acepção, sempre existe uma coisa assim, as pessoas não querem se aproximar. Às vezes, se vou colocar a pessoa para pregar, os outros reclamam. E é assim que acontece. Às vezes a pessoa também é muito abençoada espiritualmente. Você quer começar a ser perseguido, invejado por crente? Basta você começar a buscar os dons espirituais. Quando Deus começar a te usar muito, pode ter certeza. Começa a ver inveja, começa a ver aquela coisa, né? Então, é uma coisa que sempre acontece e vai sempre acontecer. Por que Jesus era invejado? A Bíblia diz bem claro que era inveja que aqueles sacerdotes, escribas, fariseus sentiam, era inveja realmente. Por quê? O povo ia atrás de Jesus. Por que eles iam? Porque ele tinha palavras de vida eterna. Ele falava o que praticava, ele praticava o que falava. E eles não. Outra coisa, Jesus tinha o quê? Os milagres, que era o quê? Confirmação de Deus daquilo que ele falava, que ele ensinava. Confirmação de chamada de Deus. E eles tinham o quê para confirmar a chamada de Deus? Nada. Então eles tinham inveja de Jesus. E assim acontece também na igreja.
E acontece com os verdadeiros servos de Deus. Então Isaac prosperou financeiramente, por quê? Porque ele era próspero espiritualmente. Tinha fé em Deus. E Deus foi cuidando dele e da sua família. Tópico 2, o caráter pacífico de Isaac. Ao sofrer terrível oposição dos invejosos e se aconselhado a sair do lugar onde prosperara, Isaac não fez questão alguma. Foi habitar no vale de Gerar. Gênesis 26, 17. Honrando o nome e a memória de seu pai, Isaac reabriu os poços que seu pai abrira e foram tapados pelos filisteus. E chamou os poços os mesmos nomes dados por Abraão. Gênesis 26, 18. Os pastores de Gerar questionaram os outros poços que Isaac abrira, mas ele não os confrontou. Gênesis 26, 19 e 21. Então Isaac poderia criar ali uma guerra de repente. Ele era bem financeiramente, tinha servos, mas também, é claro, ele sabia que não tinha tanta gente assim para vencer os filisteus. Mas ele foi sábio. Ele disse: vocês não querem que eu fique aqui? Não tem problema nenhum, não. Eu vou sair. Então ele saiu de lá. Mas só que ele não saiu da terra dos filisteus. Ele foi para próximo dali. E ele vai para onde? Ele para onde existe o quê? Um poço que o seu pai tinha aberto. Então ele vai seguir. O caráter faz isso, né? O caráter faz com que a pessoa queira imitar aquele que formou o caráter dele. Então ele vai imitar o seu pai. Então ele vai reabrir o poço que o seu pai abriu e estava entulhado. Abraão havia aberto aquele poço. Agora, qual que é mais fácil? É cavar um poço ou desentulhar um poço? É muito mais fácil só tirar o entulho. Então ele achou o poço e ele vai tirar a terra, as pedras que os filisteus haviam jogado lá dentro para entupir o poço. Então ele só faz mandar tirar aquilo ali. Abre o poço dá água. E os filisteus falam: não, ele está muito perto de nós. Já vai invadir e tomar tudo. E vão atrás, contendem com ele: não, nós queremos que você saia daqui. E ele concorda de novo. Ele não quer briga. Então ele vai, sai mais um pouquinho, mas ainda estava na terra dos filisteus. E eles de novo vêm e entulham o poço. De novo. Era o poço que Abraão tinha aberto. E Isaac tinha desentupido agora. Mas eles vêm contender de novo, brigar de novo. Eles criam uma inimizade ali entre eles. Mas Isaac sai dali. Tudo bem, eu vou sair. Era plano de Deus. Isaac tem que voltar para a terra de Canaã. E os filisteus são só usados para isso. Às vezes você não entende pelo que você está passando. Às vezes uma perseguição, tanto da igreja como dos de fora da igreja, situações difíceis, você não entende. É Deus fazendo, arrumando tudinho para levar você para o lugar que Ele quer que você esteja, para a situação que Ele quer que você esteja, para Ele poder te usar, para Ele poder cumprir um plano que Ele tem na sua vida. Então nós vemos aí, você pode olhar no mapa que Isaac vai voltando. Os filisteus vão atrás, entupindo os poços, até que eles param de entupir com o poço. No terceiro poço, o poço de Reobote, eles param de entupir. E depois ainda, Isaac vai abrir outro poço em Berseba, de onde ele não deveria ter saído. E aí eles acham água agora, um novo poço, que agora não era seu pai que tinha aberto, mas abre mais um poço e acha água. E depois Isaac ainda vai morar ali, perto de Belaroi. Tópico 3, um caráter resiliente. O que é um caráter resiliente aí? Então, um caráter que é capaz de adaptar-se a mudanças, às adversidades, enfrenta então a adversidade, mas consegue sair delas, consegue resistir ao choque, aquele que consegue sair de um problema difícil, devido à atitude sábia que ele toma para sair dessa situação. E a atitude sempre é o quê? Paciência, né? Perdão, longanimidade. Aí o que? Vem o fruto do Espírito em ação. Então, o tópico 3, o caráter resiliente. Veja aí, após perder a posse de 2 poços, Isaac não desistiu. Mais do que resistente, ele foi resiliente. Soube enfrentar as oposições sem se exasperar.
soube praticar a longanimidade, Gálatas 5:22. Continuou mandando abrir poços, e partiu dali, cavou outro poço e não porfiaram sobre ele. Por isso chamou seu nome Reobote e disse: porque agora nos alargou o Senhor e crescemos nessa terra. Gênesis 26:22-23. Era o poço do alargamento concedido por Deus. Livre da contenda, Isaac subiu dali a Berseba. Gênesis 26:28-29. Ali Isaac e Abimeleque, rei de Gerar, fizeram um juramento de que seriam amistosos. Daí Berseba significa juramento, ou poço do juramento. Em meio a essas experiências, apareceu o Senhor naquela mesma noite e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. E abençoar-te-ei, e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Gênesis 26:24. Veja bem que Isaac vem voltando para a terra que ele deveria ter ficado nela. E os filisteus vêm atrás, entulhando os poços, até que ele chega então no Reobote. Ali ele fica mais tranquilo, vendo a terra toda pela frente, que ele deveria ter ficado por ali. E ele vai de novo, ele sai dali agora e vai para Berseba. Você veja no mapa Berseba, dentro do território de Israel, dentro ali que naquela época era Canaã. Então ali novamente ele vai ter paz. Ele vai ter paz com seus inimigos também, que vêm até ele para fazer aliança com ele. E agora Deus fala com ele, Deus vai ratificar a aliança, Deus vai mostrar a ele que tudo aquilo ali pertence a ele, que ali haverá uma grande nação que vai descender dele. Quando é que Deus aparece então a ele? Quando ele faz paz com os inimigos, quando ele oferece um sacrifício a Deus, uma adoração a Deus. Então agora ele está livre para seguir em frente. Ele agora está tranquilo, está na terra que Deus prometeu, está dentro do plano de Deus e tem fé em Deus e agrada a Deus porque oferece uma adoração a Deus. Então Deus agora pode continuar o seu plano na vida de Isaac. Isaac agora vai seguir as pisadas de Abraão, agora homem de fé. Então agora ele vai seguir dentro da vida espiritual. Ele não vai estar amarrado mais às coisas materiais. No tópico 4, obediência e submissão. Certamente esses são os aspectos mais marcantes do caráter de Isaac. Ele soube honrar seu pai e sua mãe como manda o Senhor, Êxodo 20:12. A prova mais eloquente desse caráter foi demonstrada quando Deus falou com Abraão e ordenou que ele oferecesse o seu filho em holocausto, Gênesis 22:2. Isaac foi amarrado sobre o altar para o sacrifício e não se rebelou, mas obedeceu, submeteu-se à vontade do pai. Deus não permitiu que Abraão o imolasse e proveu um cordeiro para ser oferecido em seu lugar, Gênesis 22:11-13. Uma figura de Cristo oferecido em nosso lugar como o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, João 1:29. Deus aceitou o gesto de Abraão como realizado pela fé, Hebreus 11:17-19. Então Isaac provou ser obediente e submisso a Deus. Muita gente pensa que Isaac foi oferecido quando era uma criança ainda, que o pai o amarrou e colocou no altar. Mas não. Isaac tinha aí, pelo meu estudo, eu acredito que 33 anos e meio. Alguns acreditam que ele tinha 37. 37 foi quando sua mãe morreu. Alguns acreditam que foi com 40. 40 foi quando ele se casou. Então, para mim, na minha maneira de ver, ele tinha 33 anos e meio, assim como Jesus foi oferecido aos 33 anos e meio. Então veja só, um homem com 33 anos e meio, e o pai dizer assim: você é o sacrifício aqui, eu tenho que oferecer você a Deus, Deus me pediu, e ele se deitar ali naquele altar, aceitar isso. Então tinha que ser muito obediente ao seu pai e a Deus, ser submisso, se submeter a isso. Ele teve que exercer sua fé também, acreditar. E seu pai disse que Deus proveria para ele um cordeiro. Então exigiu muito aí obediência, submissão e fé por parte de Isaac. E Deus então substitui Isaac por um carneiro ali. Olha só. Mas a aliança diz o seguinte: eu ofereço meu filho, Deus só tem que oferecer o seu filho. A aliança.
Isaac, então, foi substituído. E veja só que Abraão foi muitíssimo abençoado por isso. Deus diz o quê? Por causa disso que você fez, Abraão, você teve fé, submissão, você foi capaz de me dar o que você amava mais, eu vou te abençoar grandissimamente agora. Agora, Deus vai fazer a sua parte, Deus também vai dar o seu filho. E é isso que aconteceu, Jesus veio, mas para Jesus não tinha substituto. Na hora de Jesus estar na cruz ali, poderia falar, não, Jesus não tira, bota outro. Mas não tinha substituto. Quem? Nunca pecou. Tinha que ser alguém que nunca pecou para levar os nossos pecados, doença, enfermidade, todas as nossas maldições sobre ele. Não tinha como substituir. Então Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele é oferecido, não tem como substituir. Deus cumpre sim a sua aliança com Abraão, de enviar o seu filho, de oferecer o seu filho. E a Bíblia diz que Abraão é nosso pai da fé. Olha só. Então ele é tanto pai dos judeus como dos gentios que acreditam em Deus, que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Então Deus está cumprindo essa aliança, mandando Jesus, então, que morre por nós na cruz do Calvário. A aliança está cumprida. Agora ela tem outros cumprimentos. Uma promessa feita a Davi, de um descendente dele reinar, isso vai acontecer no milênio. Salvação dos judeus, ali, o remanescente no final da grande tribulação, antes do milênio. Depois cuidar desse povo, para a salvação deles. Tudo cumprindo a aliança com Abraão, que é extensiva a Isaac, Jacó, até chegar a Jesus. Vamos à conclusão, que diz: a Bíblia nos mostra quão importante foi Isaac para a história do povo de Deus. O seu nome se inclui entre os 3 patriarcas mais citados no Antigo Testamento e também no Novo. O Deus de Israel é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Que Deus nos abençoe para que nos espelhemos no caráter de Isaac para o fortalecimento da nossa fé no Deus Todo-Poderoso. Então Isaac, um tipo de Cristo, teve uma importância muito grande, tanto na tipologia, como na teologia bíblica, e ele tem uma importância muito grande para nós, porque tem parte no seu caráter que é muito importante para nós, que é essa parte de ser perseguido, e não revidar, não criar aí a inimizade, perdoa a pessoa e segue em frente. Vem a luta, você segura a luta, você é capaz de combater sem matar, sem destruir, Você vai em frente, vai caminhando em frente. Então isso nós podemos copiar aí o Isaac, que foi perseguido, expulso, maltratado, mas ele não revidou. Ele foi saindo fora dessas coisas. Me quer aqui? Não, eu vou para cá. E Jesus ensina isso. Você vai se dar, você vai pregar o Evangelho, você vai fazer a obra de Deus no lugar. Não querem você não. Jesus disse: olha, bata aí a poeira do pé, sai e vai para outro lugar. Interessante isso, Foi o que Isaac fez. Me querem aqui? Não, não tem problema não, eu saio. Não quer aqui também? Não, eu saio. E foi saindo. Os filisteus perderam a maior bênção que eles poderiam ter. Se Isaac continuasse lá, aquele país prosperaria muito, produziria muito na agricultura, teria água em abundância. Eles nunca prosperaram, nunca cresceram. Por quê? Rejeitaram a bênção de Deus. Isaac era a bênção de Deus ali. Mas ele saiu. Eles queriam que ele saísse, ele saiu. Quantos avivamentos deixam de acontecer por causa disso? Deus oferece o avivamento. Ao invés das pessoas estarem jejuando, orando, as pessoas vão encher a pança, se divertir. O avivamento vem, passa, vai para outro lugar. Porque rejeitaram a presença de Deus. Aconteceu com a Europa, aconteceu com os Estados Unidos, e parece que está do mesmo jeito no Brasil. Deus oferece o avivamento, oferece uma nação para ser bênção para todas as nações.
mas as pessoas estão mais preocupadas em se divertirem, em enriquecerem. É lamentável e triste isso. Então veja bem que na aliança há uma troca de nome. Se eu faço aliança com alguém, ele pega um pedaço do meu nome e eu pego um pedaço do nome da pessoa. Então quando Deus faz aliança com Abraão, a partir dali ele se apresenta como Deus de Abraão. Quando ele faz aliança com Isaac, agora ele se apresenta como Deus de Abraão e de Isaac. Quando ele faz aliança com Jacó, ele passa a se apresentar como Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então você vai ver que Deus coloca o seu nome em nós e quer que nós coloquemos o nome dele em nosso nome. Então você deve ser conhecido como homem de Deus, a mulher de Deus. Deve ser conhecido como servo de Deus. Em qualquer lugar que você esteja, seja uma bênção, seja um canal de Deus, para trazer a mensagem de Deus, para trazer também a repreensão de Deus, para trazer aí o amor de Deus também. Lembre-se disso. Tudo isso. Você deve ser uma bênção, deve ser aí um instrumento de Deus para que as pessoas sejam abençoadas. Tanto fisicamente, como espiritualmente, como financeiramente. Vamos orar agora. Se você que está nos ouvindo quer entregar sua vida para Deus, é o momento de fazê-lo. Se você está doente ou enfermo, é hora de receber a bênção do Senhor. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, nós te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aprendendo sobre Ti, sobre a Tua Palavra, aprendendo sobre a parte boa do caráter de Isaac. Ajuda-nos, Senhor, a seguirmos assim, a aprendermos e a colocarmos em prática em nossas vidas. Pai querido, salva agora aqueles que se chegam a Ti. Naquela cruz estava o Salvador, aquele que levou os nossos pecados, doença, enfermidade, maldições sobre ele. Mas ele morreu e ressuscitou, está vivo para salvar agora. Em nome de Jesus, receba a salvação, receba o perdão de Deus. Você que está doente, enfermo, Jesus já levou as doenças e enfermidade. Em nome de Jesus, receba agora. Receba a cura agora, em nome de Jesus. Toca, Senhor, em nome de Jesus. Esses caroços aí desapareçam em nome de Jesus. Solta em nome de Jesus. Dores aí nos ombros, nos braços, desapareçam em nome de Jesus. Hérnias aí, disco, hérnias umbilicais, linguais, hérnias por toda parte. Solta em nome de Jesus agora, em nome de Jesus. Essas bactérias em nome de Jesus. Solta agora os estômagos, em nome de Jesus. Eu repreendo a chikungunya, em nome de Jesus. Solta essas juntas das pessoas. Solta o corpo, solta em nome de Jesus. Sai daí, vírus, em nome de Jesus. Toca, Senhor, nessas pessoas. Oh Deus, em nome de Jesus. Tantas pessoas, Senhor, com diabetes. Tantas pessoas, Senhor, com problemas no coração. Em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas pessoas. Solta em nome de Jesus. As pessoas com mal de Alzheimer, em nome de Jesus, sejam curadas agora. Em nome de Jesus. Solta essas pessoas. Mal de Parkinson, larga essas pessoas agora em nome de Jesus. Solta. Sai em nome de Jesus. Toca, Senhor, essas pessoas. Faz milagres e maravilhas em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Olha, se você deseja nos convidar para nós estarmos aí na sua igreja, então entre em contato conosco. Aí está o nosso telefone é TIM e é também o WhatsApp. Aí o DDD 99, o telefone é 991520454. Entre em contato conosco, nós estaremos aí na sua igreja. O nosso e-mail é, olha aí, Henrique Lhas, Henrique L-H-A-S, Henrique Lhas, @hotmail.com. Nós damos palestras de EBD, Escola Bíblica Dominical, damos palestra para professores, diretores de Escola Bíblica Dominical, palestra para obreiros, damos palestras para a família, damos palestras sobre missões. Eu fui missionário, pela graça de Deus nós abrimos 8 igrejas. Também damos palestras sobre evangelismo e damos palestra aí para jovens, né, para casais, para idosos. Damos palestra aí para círculo de oração. Então, você nos convide. Nós não só damos o ensino, nós também pregamos o evangelho. Sempre nós temos ganhado muitas almas. Você pode ver aí que a nossa última visita a São Paulo foram 51 almas que aceitaram Jesus, foram aí 253 pessoas curadas, foram 15 pessoas libertas. Olha aí,
Esse é o resultado do legítimo, verdadeiro evangelho pregado. Dias 22 e 23 do 4, então, de 22 e 23 desse mês de abril, estaremos em Bom Jesus das Selvas, lá na Assembleia de Deus, numa formação de professores da EBD, com o presbítero Osiel e o pastor presidente lá, o pastor Neto. Olha, dia 21 do 5 nós estaremos na congregação Belém, aqui em Imperatriz, no culto de missões. Dias 15 e 16 do 7, estaremos em Anapu, Pará. Veja aí que eu não tenho quase nada marcado no mês 5 e nada marcado no mês 6 ainda. Então, 15 e 16 do 7 estaremos em Anapu, Pará. Só temos esta agenda aí no mês 7.